iniciar a nossa aula de hoje. Sebastiana, está conseguindo ver aí a aula? Então, pessoal, vamos iniciar, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é o sistema imunológico. A gente já viu um pouquinho de sistema imunológico, meio que diluído nas aulas anteriores, né? Porque todas as aulas, uma acaba puxando um pouquinho da outra. Então, nas aulas da primeira unidade e da segunda unidade, a gente falou sobre os mecanismos de defesa do organismo. E na unidade 2, nós falamos sobre o sangue, né, os constituintes do sangue. E a aula de hoje nós iremos falar sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico, ele é um sistema de defesa do organismo, né? E as células que compõem o sistema imunológico são as células brancas do sangue, né? São os leucócitos. Tá? E aí nós vemos essa estreita relação da unidade 2 com a unidade 3. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do sistema imunológico hoje. Na aula que vem também nós iremos dar uma pincelada para vocês entenderem melhor. Eu sei que é um assunto um pouquinho complexo, né? Mas eu vou tentar ser o mais objetivo e mais claro possível, tá bom? Então, primeiramente, o sistema imunológico, ele é composto por alguns órgãos, né, que compõem esse sistema. Um desses órgãos esses órgãos são divididos em dois grupos. Os órgãos linfóides ditos primários. Esses órgãos linfóides primários, eles têm a capacidade, né, ele tem a função de produzir, né, e amadurecer as células de defesa, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T e as demais células. Como representante de órgãos linfóides primários, nós temos dois órgãos, o timo e a medula óssea. Medula óssea nós já falamos nas aulas anteriores, que ela é um tecido avermelhado que é encontrado dentro dos ossos, né? Geralmente nas extremidades, nas epífises ósseas.
E esse tecido avermelhado que se assemelha com sangue, nada mais é do que a medula óssea, e a função dela é produzir as células de defesa e as células do sangue. Não só as células de defesa, mas as células do sangue. Leucócitos, plaquetas e hemácias. Já o segundo grupo de órgãos do sistema imune, chamado de órgãos linfóides secundários ou periféricos, a função desses órgãos, é armazenar essas células de defesa maduras, né, para até o momento que elas sejam utilizadas, tá? Então, nós temos como órgãos linfóides secundários, nós temos o baço, né, que é um órgão encontrado aí na cavidade abdominal, no lado, no flanco esquerdo, né, da cavidade abdominal. E nós temos os linfonodos, né, que são gânglios, né, aglomerados na verdade, uma dilatação dos vasos linfáticos. E esses gânglios, esses linfonodos, eles têm também a capacidade de armazenar as células de defesa. Temos também as placas de Peyer, que acompanham ali todo o intestino grosso, como é um tecido que sofre ataques, né, constantemente, né, o tecido digestório, tem ali as bactérias da flora intestinal, mas também tem micro-organismos que podem ser ingeridos, e as placas de Peyer armazenam células de defesa e facilitam ali o mecanismo de vigilância e de defesa do sistema digestório. E as amígdalas também, né? Também chamadas de tonsilas palatinas. Essas amígdalas, encontradas aqui entre as pregas da cavidade oral, elas também têm a capacidade de armazenar células de defesa e proteger ali a garganta e a cavidade oral de possíveis infecções. Então, aí nós temos a representação, um desenho, que mostra a localização desses órgãos linfóides, né? Como os glândulos. Temos ali as tonsilas palatinas, né? As amígdalas ali na região da garganta. Os linfonodos subaxilares aqui na região das axilas. Os linfonodos femorais e inguinais, próximo à região da virilha e da coxa. O baço, e aí que está em inglês, é o spleen. As placas de P no intestino grosso. O timo, aquele órgão amarelado ali próximo ao coração, né? E a medula óssea, que é aquele tecido amarelado dentro do osso. Aquela estrutura amarelada, né? Representada de amarelo, mas ela é avermelhada. Então, esses são os órgãos linfóides. Eles têm a capacidade de armazenar e de produzir células de defesa. Então, a medula óssea é uma dos órgãos linfóides primários, e como a gente já falou nas aulas anteriores, ela tem a capacidade de produzir todas as células do sangue, né? Os leucócitos, as células de defesa, mas também produz hemácias e plaquetas, tá? Os leucócitos, as células de defesa, além de pertencerem ao tecido sanguíneo, elas pertencem também ao tecido imune, sistema imune, né? Porque elas são responsáveis pelo mecanismo de defesa do organismo. Juntamente com a medula óssea, que é um órgão linfóide primário, nós temos o timo, né, que é um órgão que é encontrado aqui na região da caixa torácica, no espaço que a gente chama de espaço mediastíneo, é o meio da caixa torácica, onde se situa ali próximo ao coração, abaixo do osso externo, que é esse osso do meio da caixa torácica, né? Esse timo, ele é dividido em dois lóbulos, né? Dividido em duas partes maiores, chamado de lobo direito e lobo esquerdo. E esses lobos, tanto direito quanto esquerdo, eles são subdivididos em lóbulos, que são lobos menores. Então, o lobo direito
ele tem vários lóbulos, e o lobo esquerdo, ele possui também vários lóbulos. Tá? Esse tecido do timo, quando você faz o corte do timo, você vê uma região mais externa, que a gente chama de região cortical ou córtex, e uma região mais interna do timo, chamada de região medular ou medula tímica. Tá? Como eu já falei, ele é localizado no espaço mediastínico, né, na região central da caixa torácica, logo abaixo do osso externo. E a função do timo é promover o amadurecimento dos linfócitos do tipo T, tanto TCD4 quanto TCD8, tá? Então, é no timo onde ocorre um processo que a gente chama de seleção tímica, onde os linfócitos maduros, eles passam por uma seleção para saber se eles são aptos a reconhecer proteínas estranhas ou não, tá? Essa seleção tímica, ela é feita através de um rearranjo dos receptores de célula T, receptores esses que são responsáveis pelo reconhecimento de proteínas estranhas, chamado de TCR, né, que vem do inglês, receptor de célula T. T-cell receptor, tá? E esses linfócitos T, eles são divididos em duas sublinhagens. Os linfócitos T, que tem um receptor, uma proteína de superfície chamada de CD4, né? E aí são chamados de células TCD4 positivas, e os linfócitos T, que tem a proteína CD8. Então, ele é chamado de linfócito TCD8, tá? O linfócito T, quando ele é maduro, ou ele vai ser CD4 positivo, ou ele vai ser CD8 positivo, tá? Ele não pode pertencer a duas sublinhagens ao mesmo tempo. Então, é no timo onde ocorre a maturação desses linfócitos T. E esse processo acontece principalmente no período embrionário, né? Na vida intrauterina, e logo após o parto, no período neonatal, tá? Estima-se que 90 a 95% dos timócitos, que são chamados, que o timócito é o nome do linfócito T imaturo, né, que está lá no timo. Esses timócitos, 90 a 95%, eles vão morrer, vão sofrer apoptose. Eles não passam pela seleção química. Eles são reprovados pela seleção química e, por consequência disso, eles acabam entrando em apoptose. Eles são destruídos, né? Uma morte programada da célula. Apenas 5 a 10% dos linfócitos T, eles são aprovados na seleção química e vão para a corrente sanguínea. A gente já vai entender como é que ocorre essa seleção química. Então, o timo ele é muito importante para o amadurecimento do linfócito T, tanto é que a evidência que mostra que esse timo é importante é que indivíduos que não têm timo, eles não conseguem produzir linfócitos T maduro, não tem linfócito T maduro na circulação sanguínea, mostrando que é o timo o órgão responsável por esse amadurecimento. Seleção tímica, tá? O linfócito T, voltou ao normal? Sim. Tá dando para ver. Então, como é que acontece esse processo de seleção química? Primeiro, o linfócito ele é produzido na medula óssea, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T, né? E os linfócitos T, eles precisam migrar para o timo para então sofrer o amadurecimento, né? Os linfócitos T produzidos na medula óssea, eles são linfócitos imaturos ainda. E eles precisam passar por esse processo de seleção para então estarem aptos para exercer essa função de células protetoras do organismo, células guardiãs do organismo. Então, quando esse linfócito T ele chega ao timo através da circulação sanguínea,
o DNA do linfócito T, na região que produz uma proteína chamada de TCR, que é o receptor de célula T, ele vai sofrer um rearranjo, ele vai sofrer um embaralhamento dos genes, né? E como consequência disso, esse linfócito T, ele vai sofrer uma variabilidade. Por que isso acontece? Primeiro, se o linfócito T não sofre um rearranjo, todo linfócito T, sem sofrer rearranjo, todos eles vão ser idênticos. Ou seja, todos eles vão reconhecer a mesma proteína. E isso não é bom para o organismo, porque a gente tem que ter uma variabilidade nos linfócitos T. Ou seja, cada linfócito T vai reconhecer uma proteína diferente. Então, cada linfócito T reconhecendo uma proteína diferente, a capacidade que o linfócito Alguém mexeu aí na... Acho que alguém mexeu aí na transmissão. Alguém, na verdade, tirou o controle da apresentação de mim. Tá, eu vou solicitar aqui de novo. Alguém que mexeu aí na apresentação, por favor, devolva o controle para mim. Alguém? Ótimo. Alguém? Eu vou voltar de novo aqui a apresentação. Alguém mexeu aí na apresentação e por conta disso eu perdi o controle. Então, eu vou fazer de outra forma aqui. Vou compartilhar a tela. Não gosto de fazer assim não, mas tem que ser assim. Então, continuando. A gente está falando sobre a seleção tímica, né? Então, é importante que esse timo, esses linfócitos T, cada um consiga reconhecer uma proteína diferente. Por isso que ocorre esse rearranjo, tá? Para que o aluno entenda, eu sempre utilizo esse exemplo, tá? Esse linfócito T sem rearranjo é como se fosse uma chave virgem, uma chave sem aquelas ranhuras, sem aqueles dentinhos da chave. Então, quando esse linfócito T ele é rearranjado, cada linfócito T que sofre esse rearranjo, ele vai receber um segredo diferente. E, em decorrência disso, o linfócito T dele vai reconhecer uma proteína diferente. É como se cada chave reconhecesse uma fechadura diferente. Então, não é bom que todas as chaves reconheçam todas as fechaduras, né? Cada um deve reconhecer a sua. Então, com esse rearranjo, o linfócito T, ele recebe uma variabilidade no seu receptor e ele tem capacidade de reconhecer proteína diferente. Cada um reconhece uma proteína diferente. E aí, depois que ele sofre esse rearranjo, esse linfócito T, logo após esse rearranjo, ele tem a capacidade de reconhecer proteínas do próprio organismo, que não é bom, né? E tem capacidade de reconhecer proteínas de organismos diferentes. Estão conseguindo me ouvir? Alguém? Sim, professor. Tranquilo, né? Posso prosseguir. Não, porque vocês estão muito silenciosos. Tá, então esse linfócito T, depois que ele sofreu esse rearranjo e esses linfócitos todos, cada um consegue reconhecer uma proteína, eles precisam passar num teste. Que teste seria esse? Bom,
esse linfócito T, ele não pode reconhecer uma proteína do próprio organismo como estranha. Porque se ele reconhecer uma proteína do próprio organismo como estranha, ele vai atacar o tecido que tem essa proteína e vai gerar uma destruição no tecido. Consequentemente, ele vai gerar uma doença autoimune. Né? E, inclusive, o mecanismo básico para o surgimento de doenças autoimunes é justamente isso, a falha nessa seleção química. Então, o linfócito T, ele tem que ter duas características. Ele não pode reconhecer a proteína do próprio organismo, que a gente chama de reconhecimento, não reconhecimento do próprio. Aí ele não pode reconhecer uma proteína do próprio organismo. Tá? E, ao mesmo tempo, ele precisa reconhecer uma proteína estranha. Então, se ele não reconhecer, se ele não se ativar ao ser apresentado para uma proteína do próprio organismo, ele não vai sofrer apoptose. Agora, se quando ele é apresentada uma proteína do próprio organismo e ele se ativa, ele vai entrar em apoptose, tá? Porque ele não passou no teste, tá? Então, é esse mecanismo aí que a gente chama de seleção química. Já os que acontece no timo, que é um órgão linfóide primário. Já o órgão linfóide periféricos, nós temos aí os linfonodos, né, que são estruturas, né, em formato esférico, distribuídas por todo o corpo. E esses linfonodos, eles têm a capacidade de armazenar células de defesa. Quando o indivíduo tem uma infecção, né, grave em alguma região do corpo, geralmente esses linfonodos eles ficam entumecidos, inchados, cheios de células de defesa no intuito de combater aquela infecção, né? Inclusive esse entumecimento, esse inchaço do linfonodo, ele é conhecido popularmente como íngua. Acho que você já deve ter ouvido falar desse termo, íngua. Ah, eu estou com uma íngua aqui debaixo do braço. Então, essa íngua, esse entumecimento do linfonodo aconteceu provavelmente porque você está com algum processo infeccioso no braço, tá? Você está, por exemplo, com uma ferida no pé, e aí essa ferida infeccionada, ela vai gerar o entumecimento dos linfonodos da perna, né? Porque as células de defesa, elas estão migrando para essa perna, para depois descer, através da circulação linfática, até o local da infecção para combater os agentes infecciosos. Então, nós temos os linfonodos, o baço, as placas de Peyer e os tecidos linfóides associados. Por exemplo, outro tipo de linfonodo que é muito importante são as amígdalas, né? Quando você está com uma inflamação de garganta, as amígdalas, quando você abre a boca, o médico pede para você abrir a boca e abaixa lá a língua com um rebaixador de língua, ele vai ver justamente as amígdalas, se elas estão inflamadas, se elas estão purulentas, se elas estão avermelhadas, porque isso é indicativo de inflamação de garganta. Então, esses linfonodos, esses órgãos linfóides secundários, a função dele é armazenar as células de defesa, os linfócitos, e é também lá onde vai ocorrer a apresentação do antígeno. Tá? A gente vai falar desse fenômeno mais na frente. Tá? Esses tecidos, esses linfonodos, eles são conectados entre si através de vasos linfáticos, né? São semelhantes a vasos sanguíneos, porém, né, a função desses vasos linfáticos é circular a linfa, né, que é um tecido parecido com um líquido parecido com plasma sanguíneo, e nesse líquido, nesse líquido tem apenas leucócitos, não tem células vermelhas nem plaqueta. Então nós temos aí a representação esquemática de vários linfonodos distribuídos pelo corpo aqui na região da região torácica, tem vários linfonodos que vão proteger os pulmões de infecções. Temos aqui os linfonodos subaxilares que vão proteger infecções dos membros superiores, os linfonodos inguinais e femorais vão proteger os órgãos genitais contra infecções, né? Infecções urinárias e tudo mais. E os linfonodos aqui da região abdominal vão proteger o intestino de infecções, tá? Percebam aí que eles são conectados por esses vasos, que são chamados de vasos linfáticos.
Então, aqui nós temos a representação esquemática de um linfonodo. O linfonodo, ele tem vasos linfáticos que chegam até ele, que a gente chama de vasos linfáticos aferentes, e vasos linfáticos que saem dele, que é chamado de vaso linfático eferente. Então, geralmente, existem vários vasos linfáticos que chegam até um linfonodo, porém, existe apenas um vaso linfático que sai, que é chamado de vaso linfático eferente, tá? Dentro desse linfonodo, nós temos várias regiões, como o folículo secundário, né, regiões do manto, onde tem ali alguns tipos de células, e principalmente células de defesa, que vão estar ali recebendo, sendo apresentadas a proteínas estranhas de micro-organismos que possivelmente possam estar invadindo o corpo do indivíduo. Então, como que acontece esse processo de apresentação de antígeno? Acontece da seguinte forma. Aqui nós temos, aqui, próxima letra A, nós temos representado esquematicamente aqui um micro-organismo. Tá? Esse micro-organismo, naturalmente, ele não consegue adentrar o corpo de maneira fácil. Porque o nosso sistema imune, ele tem alguns componentes, e um desses componentes são as barreiras físicas, né, que impedem a penetração de micro-organismos. A principal barreira física que nós temos é a nossa pele, né? A nossa pele, que reveste, é o maior órgão do corpo humano, né, que reveste todo o nosso corpo. A pele tem a função principal de impedir a penetração de micro-organismos. Então, pela nossa pele não passam micro-organismos, tá? Exceto quando há uma ruptura da pele, né, um ferimento, e aquela ruptura vai servir de porta de entrada de micro-organismos. A nossa pele, inclusive, ela é povoada por vários micro-organismos que têm capacidade de gerar uma infecção, tá? Nem vírus conseguem passar pela nossa pele. Ah, professor, mas por que a gente tem que lavar as mãos? A gente está vendo aí muito nos noticiários que a gente tem que estar todo tempo lavando as mãos com sabão, né? Aqueles movimentos, 5 movimentos, que vocês já devem estar a par de como lavar as mãos de forma eficaz, tá? Então, por que se precisa lavar as mãos? Já que você está falando que a pele, ela é impenetrável a vírus. Isso é verdade, tá? Mas as nossas mãos são veículos de contaminação. Por que a gente tem que lavar as mãos? Porque se a gente pegar, né, se a gente tocar numa superfície contaminada, né, durante o dia, a gente vai ter, com certeza, durante esse dia, um momento a gente vai levar a mão à boca, ou a mão ao nariz para coçar, ou a mão até o olho. E aí as mucosas, né, da boca, a mucosa nasal e a mucosa ocular, elas são facilmente penetráveis, tá? Por isso que a gente tem que lavar as mãos, não porque o vírus vai entrar pela mão, é porque o vírus, ele pode contaminar a mão, e a mão, né, ao levar a boca, ao levar o nariz, ao levar o olho, esse vírus ele consegue adentrar o nosso corpo pelas mucosas, pela mucosa bucal, oral ou ocular, tá? Imagine aí uma criança, por exemplo, que tem aquela mania de todo tempo estar colocando a mão na boca, elas são muito mais suscetíveis à contaminação. Pois bem, vamos supor que esse micro-organismo ele conseguiu adentrar, né, passar pela pele por um ferimento. E aí ele vai ficar livre de boa? Não. Logo abaixo da pele nós temos células de defesa, como, por exemplo, as células dendríticas. São células que são componentes do sistema imunológico. O que é que essa célula dendrítica ela vai fazer? Ela vai reconhecer esse micro-organismo como uma partícula estranha, ela vai reconhecer que aquilo ali não faz parte do nosso organismo, e ela vai fagocitar essa partícula. Ela vai fagocitar e vai digerir esse micro-organismo. Ao mesmo tempo que ela reconhece, fagocita esse micro-organismo, ela vai cair na circulação linfática. E aí ela vai migrar pelos vasos linfáticos até chegar ao linfonodo mais próximo. Lá no linfonodo mais próximo, essa célula dendrítica, ao chegar no linfonodo mais próximo, o que ela vai fazer? Ela vai apresentar
para as células de defesa que estão lá as proteínas desse micro-organismo. E aqueles linfócitos que reconhecerem essa proteína como sendo uma proteína estranha, eles vão se ativar, vão se multiplicar, vão cair na corrente sanguínea e vão localizar esse micro-organismo, gerando a sua destruição, tá? Nós vamos ver como essas células, cada uma da sua forma, elas vão colaborar para a proteção e para a destruição, a proteção do organismo e destruição do micro-organismo invasor, tá? Cada uma vai agir de uma forma diferente. O linfócito T vai agir de um jeito e o linfócito B vai agir de outro. Então, nós falamos aí dos órgãos linfóides secundários. O baço também é um órgão do linfóide secundário. Ele é encontrado na região abdominal, que a gente chama de flanco esquerdo, né, na região lateral esquerda. E nesse órgão, o baço, como ele é um órgão muito grande, ele é o principal local de produção de anticorpos. Então, os linfócitos B que estão lá no baço, eles produzem grande quantidade de anticorpos, né? Existem muitos linfócitos B lá, e é lá onde o corpo produz grande quantidade de anticorpos. E esses anticorpos, né, são proteínas especializadas em reconhecer micro-organismos, né? São proteínas de defesa. E o baço, né, ele também participa das respostas imunes a antígenos sanguíneos, tá? Então, ele vai produzir anticorpos contra antígenos sanguíneos e é decorrente desses anticorpos que o indivíduo ele pode rejeitar, né, uma transfusão sanguínea, né? O indivíduo, para receber uma bolsa de sangue, ele tem que ser compatível com aquela bolsa, tá? Existem alguns mecanismos para detectar qual bolsa é compatível para o paciente. Se faz um teste sanguíneo, uma tipagem sanguínea. Então, o sangue ele entra no baço por uma cadeia de canais, né, que irrigam o baço. E esses vasos sanguíneos, eles são forrados de fagócitos, de macrófagos principalmente. Inclusive, a gente já falou desses vasos sanguíneos quando a gente estava falando de mecanismo da eritropoese, processo de produção de células vermelhas. A gente falou que a medula óssea produz células vermelhas, né? As hemácias elas vivem por 120 dias na corrente sanguínea. E essas hemácias, elas, ao final da sua vida, elas são removidas da circulação, elas são destruídas em alguns órgãos que são chamados de órgãos hematocateréticos. Os órgãos hematocateréticos são os órgãos que têm a função de remover as células velhas. Um desses órgãos é o baço. Então, quando a hemácia velha ela passa por esses vasos sanguíneos sinusoides cheios de macrófagos, os macrófagos reconhecem que aquela célula é velha e fagocita essa hemácia. E aí vai ocorrer o processo de reciclagem das hemácias, que a gente chama de turnover dos eritrócitos. Tá? E esses macrófagos estão ali, né, em contato com o sangue circulante, eles vão todo o tempo ali pegando proteínas que estão na circulação, né, e apresentando às células de defesa. Então, tanto os macrófagos quanto as células dendríticas, elas são células apresentadoras de antígeno, tá? Elas pegam proteínas, né? Quando eu falar de antígenos, é a mesma coisa que proteínas, tá? Então, os antígenos, as substâncias que estão ali no sangue, são capturadas pelo macrófago, e quando essas células só são capturadas quando elas são estranhas, e esses macrófagos, então, vão apresentar essa proteína para as células de defesa. Então, o baço, anatomicamente, quando você faz uma incisão no baço, esse baço ele é dividido em duas partes. A polpa branca, né, porque ela é branca, ela é rica em linfócitos, células brancas, e a polpa vermelha, que ali é onde tem uma grande quantidade de hemácias, é onde as hemácias são removidas, né, onde ocorre a hematocaterese no baço. E aí nós temos a figura ilustrando, né, o baço e as suas regiões, né, a polpa branca, onde é rica em linfócitos,
tá? Essa região aqui. E a polpa vermelha. Aqui nós temos fragmentos do baço, dá para ver aí que nós temos no baço algumas regiões avermelhadas e regiões esbranquiçadas, né? A polpa branca e a polpa vermelha. Então, depois que a gente falou das células, dos componentes da imunidade inata, dos órgãos que compõem a imunidade inata, a imunidade, perdão, nós vamos falar da imunidade propriamente dita. Então, a imunidade, o sistema imune, é um conjunto de órgãos e componentes que tem a capacidade, né, tem a finalidade de proteger o organismo contra agentes invasores, reconhecer esses agentes invasores e destruí-los o mais rápido possível, evitando assim o menor dano possível ao organismo, né? Então, a imunidade, ela é dividida didaticamente em duas partes: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela é composta por componentes que reagem a diferentes micro-organismos da mesma forma. Tá? Os componentes da imunidade inata, eles vão reagir a diferentes bactérias do mesmo jeito, a diferentes vírus do mesmo jeito. Já a imunidade adaptativa, elas reconhecem especificamente o vírus que causou alguma doença no organismo. Então, eles vão reagir especificamente àquele vírus que causou uma doença, já causou uma doença no organismo, tá? Então, a imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo. Então, quando você acabou de se contaminar com um micro-organismo, esses são os componentes da imunidade inata que primeiro vão reagir contra essa invasão. Então, nós temos vários componentes da imunidade inata, como as barreiras físicas que eu falei para vocês, como a pele, as mucosas, os pelos, tá? Os ácidos, as secreções, as enzimas digestivas, tudo isso são componentes da imunidade inata que vão tentar destruir esse micro-organismo ou impedir que esse micro-organismo faça um dano maior. Além disso, nós temos as células de defesa da imunidade inata, são células fagocíticas. São células que reconhecem e fagocitam micro-organismos, como macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tá? E a célula NK. Os linfócitos B e T, eles são da imunidade adaptativa, tá? Já a imunidade adaptativa, ela é uma imunidade, ela é um mecanismo de defesa mais elaborado, mais específico, mais rápido, porém, ela só é produzida quando você já entrou em contato com o micro-organismo, tá? Então, por exemplo, quando você pegou, por exemplo, catapora, né? O vírus da catapora conseguiu adentrar o teu organismo e aí ele gerou aquela gama de sintomas, aquelas erupções na pele, com coceira, formando líquidos, né? E aquele vírus ele é reconhecido pelo sistema imunológico. Mas 7 a 10 dias depois, o nosso sistema imunológico ele começa a recrutar linfócitos B e T para gerar uma imunidade adaptativa, produzir anticorpos e células específicas para combater esse vírus, tá? Essa imunidade adaptativa ela só é produzida após o primeiro contágio, tá bom? Então, essa imunidade adaptativa ela tem a capacidade de gerar uma memória imunológica e reconhecer especificamente antígenos, tá? Então, por exemplo, depois que eu já tive catapora e eu não vou mais adoecer de catapora. Por quê? Por que que eu te digo com toda certeza que eu não vou mais ter catapora? Porque o meu sistema imunológico, adaptativo, ele já produziu uma memória, porque eu já tive catapora, e naquela época que eu tive catapora com uns 10 anos de idade, as células de defesa do meu organismo, elas geraram uma resposta imunológica, né, adaptativa, produzindo anticorpos e células específicas contra o vírus da catapora. Em decorrência disso, se o vírus da catapora tentar entrar em contato com o meu organismo, novamente, essas células que já foram produzidas da imunidade inata,
elas vão reagir rapidamente e vão impedir que esse vírus cause dano novamente ao meu organismo, tá? Por isso que é uma reação muito rápida, porém ela é altamente específica. O meu sistema imunológico gerou uma resposta adaptativa contra o vírus da catapora, mas contra o do sarampo não, eu nunca adoeci de sarampo, tá? Então, eu posso ter sarampo? Posso, porque eu nunca tive, ou então nunca me vacinei, tá? Então, a resposta gerada do meu sistema imunológico para o vírus da catapora é diferente de outra resposta. Então, a imunidade adaptativa, para ser produzida, ela precisa ter um contato inicial com o agente agressor. E aí entra a vacina, né? Como é que você impede que o indivíduo adoeça de uma determinada doença? Vacina ele. A vacina ela é feita de fragmentos de bactérias ou de vírus, enfim, do agente causador da doença. Então, esses fragmentos, eles vão ser reconhecidos pelo sistema imunológico, vão gerar uma resposta imunológica, e aí, quando você entrar em contato de verdade com o vírus, você não vai adoecer, porque o teu sistema imune adaptativo já gerou uma resposta, já gerou uma memória imunológica e impede que você adoeça. Ah, professor, mas eu tomei vacina da gripe e senti e fiquei gripado. Na verdade, não é uma gripe. Quando você se vacina, é normal você ter uma reação imunológica. O teu sistema imunológico está reagindo contra aquela substância estranha que foi injetada no teu corpo. Então, é comum você ter uma leve coriza, um leve mal-estar, um período febril, né? Uma indisposição. Por uns 2 até 3 dias é comum, tá? Vai depender do teu sistema imunológico. Se o teu sistema imunológico está em dias ou está um pouquinho debilitado, tá? Mas é comum. Isso até é importante acontecer isso porque mostra que a vacina está surtindo efeito. Tá? Então, dizer que tomou vacina e adoeceu depois da vacina não é verdade, tá? É apenas uma reação imunológica. Então, a imunidade inata, ela é dividida por componentes, né? A imunidade inata, ela é composta por barreiras físicas, barreiras físicas, é composta também de barreiras físicas. Nós temos, por exemplo, a pele, né? As mucosas. Nós temos os cílios dos olhos, ó, que quando fecham, protege os olhos contra a poeira. Nós temos as ceras do ouvido, que impedem a entrada de sujeira. Nós temos o muco, né? O famoso o corrimento nasal, o muco. E os pelos nasais também impedem a entrada de partículas para a região mais profunda do sistema respiratório. Nós temos as barreiras químicas também que compõem o sistema imune inato. Como, por exemplo, a nossa saliva, ela é cheia de substâncias microbicidas que destroem bactérias. A lágrima do olho também, ela é rica em substâncias, em lisozimas, que são substâncias bactericidas. Por isso que quando você cai uma sujeira no olho, você começa a lacrimejar, que é um mecanismo de defesa para destruir qualquer micro-organismo que venha adentrar a mucosa ocular. Temos também o pH do estômago. Temos o pH do estômago, né? A acidez estomacal, ela é um mecanismo de defesa, impede ali a entrada de diversos micro-organismos que são adentrados através do falar ou até da alimentação. Temos também enzimas digestivas encontradas na saliva, que eu já falei, no intestino, né? E também nós temos o pH vaginal das mulheres, as meninas têm, né? Esse pH vaginal ele é ácido devido à ação dos lactobacilos. Os lactobacilos eles fermentam carboidratos no canal vaginal e produzem uma certa acidez. E essa acidez ela impede a proliferação de outros micro-organismos que não são da flora intestinal. Então, micro-organismos que causam infecções, que causam vaginites, que causam inflamações da vagina ou
outros micro-organismos, eles são destruídos por esse pH ácido. E já a imunidade adaptativa, ela é produzida pelos linfócitos B e T. Os linfócitos B, eles vão produzir anticorpos, né, que vão reconhecer essa proteína ou esse micro-organismo, e os linfócitos T, eles vão reconhecer células que estão infectadas por esses micro-organismos e destruir essa célula, né? Porque alguns micro-organismos têm a capacidade de internalizar uma célula e se esconder, meio que se esconder do sistema imunológico. Mas os linfócitos T reconhecem essa célula estranha, essa célula infectada, e destrói, induz a apoptose dessa célula infectada. Então, como imunidade inata, como componentes da imunidade inata, nós temos aí as barreiras naturais, né? As barreiras físicas, né, e químicas, como a pele, a saliva, né, o ácido clorídrico do estômago, que a gente falou, o pH vaginal, a cera do pavilhão auricular externo, da orelha, né? O muco presente nas mucosas, tanto nasal, né? Os cílios encontrados nas células do epitélio respiratório, que expectoram, auxiliam na expectoração de partículas estranhas. Até o peristaltismo intestinal também é um mecanismo, uma barreira física, né? Quando você come um alimento que te faz mal, estragado, o que é que vai acontecer? O peristaltismo aumenta, o intestino ele começa a se movimentar mais rápido para expelir esse alimento contaminado o mais rápido possível. Gera uma diarreia e essa diarreia auxilia na eliminação desse alimento contaminado. Né? Por isso que não se recomenda, quando o indivíduo está com uma diarreia, né? Não se recomenda que ele utilize substâncias que constipem, que reduzam a diarreia. O ideal é fazer uma hidratação, deixar o corpo expelir o que tem que ser expelido e apenas fazer a reposição do líquido, né, e de eletrólitos. A flora intestinal também é um mecanismo de defesa. As bactérias boas encontradas no intestino, bactérias que auxiliam na digestão do alimento, elas também ajudam elas ajudam na proteção do organismo. Por quê? Essas bactérias, toda bactéria produz antibiótico. Professor, bactéria produz antibiótico? Sim. A maioria dos antibióticos que nós temos, né, no mercado hoje para tratar infecções bacterianas são produzidas por antibiótico. Às vezes, a priori, essa informação às vezes parece um pouco contraditória, mas é verdade. O que acontece? Bactérias produzem antibióticos para destruir outras bactérias como um mecanismo de defesa, né, e de vantagem do ambiente. O que acontece? Quando a bactéria ela está num ambiente onde existem milhares, bilhares de bactérias, essas bactérias entre si elas competem pelo mesmo alimento. Então, quando uma bactéria produz um antibiótico que destrói as suas concorrentes, ela vai ter uma vantagem, porque ela vai ter uma oferta maior de alimentos e ela vai conseguir se proliferar, né, se multiplicar. Então, as bactérias da flora intestinal, elas produzem antibióticos que dificultam, né, a multiplicação de bactérias patogênicas, bactérias que causam doenças. Como decorrência disso, é comum, né, alguns de vocês que já devem ter feito uma antibiótico terapia, que já deve ter passado por isso. Então, é comum o médico, após receitar uma antibiótico terapia, principalmente as mais fortes, ela solicita que o paciente tome um repositor da flora intestinal. Por quê? Quando o indivíduo toma um antibiótico, ele vai matar as bactérias que estão causando a doença que ele tem e também vão matar, né, vão destruir, vão eliminar as bactérias da flora intestinal. E aí ocorre uma redução da proteção promovida pela flora intestinal. O que acontece? Aquele intestino com poucas bactérias protetoras
esse intestino ele é facilmente infectado por bactérias patogênicas, bactérias causadoras de doença. Então, se o indivíduo ele não tiver uma reposição da flora intestinal logo após a antibiótico terapia, ele vai ficar mais suscetível, mais facilmente ele vai ser mais facilmente invadido por bactérias patogênicas. Então, ele vai ter uma facilidade de ter uma infecção intestinal. Então, por isso que logo após a antibiótico terapia, o médico ele faz a receita, né, de um repositor da flora intestinal, para que a flora intestinal venha a ser recolonizada. O intestino venha a ser recolonizado por bactérias benéficas, né? Como os lactobacilos, por exemplo. Essa imunidade inata, ela é também composta por células da imunidade inata, né? Que células são essas? Nós temos o linfócito NK, também chamado de célula NK. A função desse linfócito é lisar células infectadas por vírus ou por tumores, né? Células tumorais são destruídas por elas também. Essa lise, essa destruição, ela é dependente de produção de anticorpos. Outra célula que compõe a imunidade inata são os monócitos e macrófagos. São células fagocíticas e também são células apresentadoras de antígeno. Então, eles reconhecem o micro-organismo invasor, fagocita esse micro-organismo invasor, digere e depois vai apresentar as proteínas desse micro-organismo às outras células de defesa. Temos também o neutrófilo, que é uma célula fagocítica também, que ela é especializada principalmente no combate a bactérias. Então, ela ativa mecanismos bactericidas. O eosinófilo também, a gente já estudou essas células aí, quando a gente falou de célula do sangue. O eosinófilo também, ele tem a capacidade principalmente de combater parasitas, né? E também participa na resposta inflamatória e alérgica. O basófilo e o mastócito também, eles têm a capacidade de... eles atuam na resposta inflamatória e alérgica, né, através da liberação de histamina. E durante o processo infeccioso causado pela invasão de micro-organismos, né, quando uma célula de defesa reconhece uma substância invasora, um micro-organismo invasor, essa célula, para ativar o sistema imunológico, ao reconhecer esse micro-organismo, ele começa a produzir proteínas, substâncias que a gente chama de substâncias, são chamadas de citocinas inflamatórias. Então, são várias citocinas, várias substâncias que essa célula de defesa produz, que vai cair na corrente sanguínea e vai ativar outras células de defesa para que juntas possam combater esses micro-organismos invasores. Geralmente não é só um, são milhares. Dentre essas citocinas de fase inflamatória, nós temos a interleucina 6, interleucina 1 e o TNF-alfa, né, que a gente chama de fator de necrose tumoral. Está invertido a sigla porque é em inglês. Esse TNF-alfa ele vai agir em diversos locais, né, tanto a interleucina 1 quanto a interleucina 6 e o TNF-alfa. Uma das ações é ativar o fígado, né, aí está em inglês também, liver, fígado. E esse fígado ele vai produzir uma série de proteínas que a gente chama de proteínas de fase aguda. A ação dessas proteínas, a função delas é auxiliar no combate a infecções. Então, essas proteínas inflamatórias ou proteínas de fase aguda, elas são proteínas de defesa. Tá? Uma das mais conhecidas é a proteína C reativa. Inclusive, o médico, quando está suspeitando que o paciente tem alguma infecção, ele solicita o doseamento dessa proteína no sangue. Se essa proteína estiver muito alta, quer dizer que o indivíduo tem uma infecção. Se ele estiver na quantidade normal, não está infeccionado, não está inflamado. Mas se tiver muita proteína C reativa, quer dizer que o fígado está sendo estimulado a produzir proteínas de defesa. Isso indica uma infecção. Já o sistema imune adaptativo, primeiro, ele é um mecanismo de proteção animal e ele se desenvolve especificamente contra certos tipos de micro-organismo ou substâncias estranhas, tá? Mas esse mecanismo ele só é ativado depois que o indivíduo ele entra em contato com esse micro-organismo. Você não nasce com esse mecanismo pronto.
ele vai ser construído após uma doença, após uma infecção, após uma vacinação, tá? É necessário que as células de defesa, as células apresentadoras de antígeno, apresentem essas proteínas estranhas para as células de defesa, e aí os linfócitos B e T vão se ativar e produzir essa memória, né, essa reação adaptativa. Então, uma das características do sistema imune adaptativo é a memória celular. Ou seja, uma vez você produzida essa resposta, o teu sistema imunológico vai reconhecer aquela partícula por enquanto essa memória funcional, tá? Então, por exemplo, eu tive catapora com 8, 10 anos, mas até hoje eu posso entrar em contato com um indivíduo com catapora e não vou adoecer mais. Por que que eu não adoeço mais? Porque o vírus que causa catapora, o meu sistema imunológico já reconhece, ele já tem uma memória imunológica que impede que esse vírus cause danos no meu organismo. Então, a imunidade adquirida, ela é produzida por dois tipos de células. O linfócito B, esses linfócitos B, quando são ativados, reconhecem as proteínas estranhas apresentadas pela célula apresentadora de antígeno, esse linfócito B ele se ativa e vai produzir anticorpos. E esses anticorpos correspondem à imunidade humoral. Então, a produção de anticorpos contra um determinado micro-organismo corresponde à imunidade humoral específica para aquele micro-organismo. E o linfócito T, que reconheceu aquela proteína, apresenta... Oi. Professor, boa noite. Oi. Boa noite. Professor, estão me pedindo aqui para o senhor colocar o link, acho que deve ser esse último link no grupo lá, que tem um monte de gente que não está conseguindo entrar. Mas mesmo com aquele link lá, não estou entrando? Bom, me disseram aqui que não estou conseguindo entrar. É bom o senhor colocar no grupo, nesse grupo, né? O último link. Porque estão dizendo que no primeiro link não aparece o senhor como assim, se estivesse online. Deixa eu ver aqui rapidão. Só um momentinho, tá? Eu vou desconectar aqui a tela de vocês, só para eu ir atrás desse link.
Pronto, enviei o link lá. Tá? Só avisem ao pessoal que eu estou enviando. Agora que eu vi um monte de mensagem que tem aqui. Olha essas coisas melhorando lá, cara. É alguém assistindo televisão aí. Certo? E aí, pessoal? Quando eu estou dando aula, eu nem olho o celular. Eu vi até um monte de mensagem aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá, pessoal, o que pode estar acontecendo é porque lá no AVA de vocês, como essa disciplina, eu não dou disciplina só para uma pessoa, só para uma turma, eu dou disciplina para 5 turmas diferentes. O que acontece? Lá tem 5 links, mas eu descrevi direitinho o link de segunda de manhã, o link de terça pela manhã, o link de quarta pela manhã, o link de terça à noite e de quinta à noite. Tá? Talvez, não sei, pode ter sido, tenho clicado no local errado, tá? Mas eu creio que todos os links estejam funcionando direitinho. Tá bom? Continuando aqui, pessoal. Então, a gente estava falando sobre a imunidade adquirida, né? Nós temos aí os linfócitos B, né? Que produzem os anticorpos, e os linfócitos T, que eles vão se transformar em células especializadas para reconhecer as células infectadas por esse micro-organismo. Então, o linfócito T, ele são uma das células que compõem a imunidade celular, né? Os receptores, os TCRs, eles reconhecem pedaços de proteínas, né, que compunham o micro-organismo, e essa proteína, esse pedaço de proteína viral de micro-organismo, ela é apresentada através da célula apresentadora de antígeno por uma proteína que a gente chama de MHC. Então, o MHC é uma proteína de superfície encontrada na célula apresentadora de antígeno. E na extremidade desse MHC, existe ali a proteína do micro-organismo que está sendo apresentado. Então, temos aqui o MHC, a proteína está aqui na extremidade, e o receptor de célula T do linfócito reconhece essa partícula e gera uma resposta imunológica. Então, nós temos dois tipos de linfócitos T. O linfócito TCD4, também chamado de helper ou auxiliar, e temos o TCD8, que é chamado de linfócito citotóxico. Tá? Então, o linfócito TCD4, ele tem a capacidade de reconhecer a célula apresentadora de antígeno, reconhecer essa proteína, e depois que ele reconhece, ele vai estimular o linfócito CD8 e o linfócito B
a se ativarem. Então, o linfócito CD4, ele funciona como um intermediador entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então, ele é muito importante, por isso o nome dele, auxiliador. Ele vai ajudar o linfócito B a produzir anticorpos e ajudar os linfócitos T a produzirem células citotóxicas. Tá? E esse linfócito CD4 ele é muito importante, como eu já falei, porque ele funciona como uma espécie de ponte entre a imunidade inata e adquirida. E pela sua importância, né, esse linfócito ele é justamente a célula que é infectada pelo vírus do HIV. Tá? Esse linfócito TCD4, que funciona como uma ponte entre a imunidade inata e adquirida, é justamente esse que é acometido, infectado pelo vírus HIV. E por isso que o vírus HIV ele é tão devastador. Ele gera uma síndrome de imunodeficiência, porque ele compromete, ele reduz drasticamente a ação do sistema imunológico. É uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Por que é adquirida? Porque o indivíduo não nasce com ela, ele adquire através da infecção viral. Tá? E ela não é uma doença, ela é uma síndrome, tá? E a AIDS, diferente do que muitos acham, a AIDS ela não mata, tá? O que acontece é que aqui a AIDS, o vírus HIV, ele compromete de tal forma o sistema imunológico que o sistema imunológico do organismo fica desprotegido e aí qualquer doença pode agravar-se muito rapidamente no indivíduo imunossuprimido, tá? Nós temos também o linfócito TCD8, que é aquela célula que, quando ativada, ela vai reconhecer células infectadas com micro-organismos e induzir a sua destruição por apoptose. Então, aqui nós temos a representação do linfócito TCD4. Ó. O linfócito TCD4, ele vai reconhecer essa proteína, né, que está aqui sendo apresentada a ele, por uma célula apresentadora de antígeno. Tá? Ele vai reconhecer essa proteína aqui na extremidade do MHC como estranha, e depois que ele reconhece, ele se ativa e ele libera citocina. São substâncias químicas que vão ativar, que vão induzir a ativação de outras células, como o macrófago, neutrófilos e os linfócitos B e T. Então, ele aumenta a imunidade inata e estimula o início da imunidade adquirida. Com licença, professor, eu não estou conseguindo visualizar os slides mais. Não? Estou conseguindo ver? Eu não, agora sim. Agora está aparecendo. Não. Agora não está aparecendo, não. Agora está. Sim, estão vendo agora? Sim. Sim. Beleza? Não, para mim apareceu. Agora apareceu. É porque deve ser por causa da internet que deve estar carregando. Certo? Então, aqui, vamos repetir. Aqui nós temos a representação do linfócito TCD4, o linfócito helper, que é aquele linfócito que eu falei para vocês, que é acometido pelo vírus da AIDS, o HIV. O que é que esse linfócito faz? Ele reconhece essa célula aqui, ó, que é chamada de célula apresentadora de antígeno. Na superfície da célula apresentadora de antígeno tem essa proteína em formato de Y, que é chamado de MHC, que MHC significa complexo de histocompatibilidade maior. Essa proteína é a proteína que apresenta as proteínas virais, as proteínas do micro-organismo infectado. Tá vendo aqui? A célula, ela fagocitou um micro-organismo, e aí as proteínas desse micro-organismo estão sendo apresentadas na superfície dessa célula. O linfócito TCD4, então, reconhece essa proteína como estranha e, a partir do reconhecimento, ele se ativa. Como? Produzindo citocinas. Essas citocinas, então, elas vão ativar as células da imunidade inata, né, amplificando o efeito da imunidade inata, e também vão iniciar a ativação dos linfócitos B e os linfócitos TCD8, que correspondem às células da imunidade adquirida. Tá?
Então, por exemplo, ó, você... Deixa eu só aceitar aqui um que está indo. Então, vamos supor, o indivíduo ele se contaminou com um resfriado, né? H1N1, né? O H1N1, um vírus que causa um resfriado bem forte, né? Chamado de gripe suína. E esse vírus, né? Quando ele é fagocitado pelos macrófagos lá das vias aéreas respiratórias, esse macrófago, então, ele metaboliza, ele digere esse vírus, e as proteínas virais, elas ficam aqui na superfície ligadas ao MHC. O linfócito TCD4, então, reconhece essas proteínas virais como estranhas e começam a produzir citocinas citocinas que vão ativar mais macrófagos, mais neutrófilos, mais eosinófilos, e também vão estimular a ativação, né, de linfócitos B para produzir anticorpos contra esse vírus, e linfócitos TCD8 que vão reconhecer todas as células que estão contaminadas com o vírus. O linfócito TCD8 destrói as células infectadas e o linfócito B produz anticorpos, tá? Geralmente isso acontece de 7 a 10 dias depois. Vocês estão vendo aí nos jornais, né, que os testes rápidos contra o Covid-19, eles não são eficazes para detectar uma infecção recente. Por que isso acontece? Porque os testes rápidos, eles utilizam uma técnica que detecta anticorpos contra o vírus. E a gente não produz anticorpos. Vamos supor, me contaminei hoje, amanhã já estou produzindo anticorpos. Isso não acontece. Isso acontece. A produção de anticorpos demora mais ou menos uma semana para acontecer. Então, durante esse período, o indivíduo, se ele estiver contaminado, ele vai fazer o teste e vai dar negativo, que a gente chama de falso negativo. Por que isso acontece? Porque o indivíduo ele está na janela imunológica. O que é uma janela imunológica? É o período em que o indivíduo se infectou, mas ele não está ainda detectável. Né? O indivíduo está infectado, mas os exames laboratoriais não conseguem determinar que ele está positivo. Tá bom? Esse período que a gente chama de janela imunológica. Então, só depois de 7 dias, ou então quando ele já está apresentando alguns sintomas da COVID, que se faz o teste rápido e aí vai dar positivo. Tá bom? Por isso que esse teste, ele não é tão eficaz, porque depende da resposta imunológica do paciente. E a resposta imunológica pode ser rápida ou pode ser lenta. Pode acontecer, por exemplo, em alguns indivíduos, que a janela imunológica dele seja um pouquinho mais aumentada, né? Principalmente em pessoas que não têm doença de base, né? Que é o que a imprensa chama, por exemplo, que a gente chama, e a imprensa está falando muito, de pessoas que são positivas, mas não são sintomáticas, né? Mas pessoas idosas e pessoas com doença de base, eles acabam evoluindo mais gravemente, porque o vírus ele acaba se alastrando de forma mais rápida. Voltando para cá. Então, a imunidade... Professor, Oi. uma dúvida. E com relação ao PCR tempo real, existe a possibilidade de um paciente fazer um exame e ele dar positivo, e após alguns dias esse exame ser repetido e ele dar negativo? Como é que procede numa situação? O que acontece é o seguinte: se o indivíduo fez PCR e deu positivo, ele está doente. Se ele fez de novo, deu negativo, quer dizer que ele não está mais doente. Ó, vamos lá. A diferença dos dois exames, né? O teste rápido, ele é feito, ele é um teste parecido com aquele teste de gravidez, das duas fitinhas, né? Se acender a fitinha do C, controle. Isso indica o quê? Que o teste está funcionando, né? E deu negativo. Se acender duas fitinhas vermelhas, a do C e a do T, indica C, o teste está funcionando, e T, que deu positivo. Tá? Exatamente igual ao teste de gravidez. Esse teste ele é feito através da presença de anticorpos, que o indivíduo ele produz, geralmente uma semana depois da infecção. Já o teste da PCR,
ele é um teste molecular que vai detectar a presença do RNA viral. Então, se o indivíduo tem RNA viral no corpo dele, quer dizer que ele tem o vírus. E se ele tem o vírus, ele está doente. Tá? Então, pode acontecer, por exemplo, o indivíduo, no início da infecção, ele acabou de se contaminar. Um dia depois, se ele fizer PCR, vai dar positivo. Tá? Ele está doente. Se ele fizer o teste rápido um dia depois, vai dar negativo, mesmo ele estando doente. Por quê? Embora ele tenha o vírus, e aí o RNA viral está presente, que é detectado pela PCR, ele não vai ter ainda os anticorpos contra o vírus, que só acontece geralmente depois de 7 dias, 9 dias, vai depender muito do paciente, mas em média 7 dias. Quando ele está sintomático, né, quando ele está com a doença mesmo no pico, tanto o PCR quanto o teste rápido vai dar positivo. Por quê? Vai ter anticorpos e vai ter o vírus lá. Quando ele se cura, se ele fizer PCR, não vai dar mais positivo, porque o vírus não está mais lá. O sistema imunológico já deu cabo do vírus, mas ele ainda vai ter anticorpos do vírus, contra o vírus. Por quê? Porque os anticorpos são proteínas de memória. E aí, né, a maioria das doenças virais não se sabe ainda se com Covid vai ser assim. Mas a maioria das doenças virais, por conta desses anticorpos e por conta dos linfócitos TCD8 ativos, o indivíduo não adoece mais daquela enfermidade. Por quê? Por conta da memória imunológica. O sistema imunológico do paciente lembra daquele vírus e destrói ele mais facilmente, porque ele já tem anticorpos produzidos e já tem células que reconhecem as células infectadas. Ok, professor, obrigada. Deu para entender? Deu para entender? Então, se o paciente fez PCR e deu positivo, é porque ele estava doente. E depois fez PCR de novo, deu negativo, muito provavelmente é porque ele está curado, tá? Ele negativou, não tem mais o RNA do vírus. Então, com relação à resposta adquirida, a imunidade adquirida, nós temos a imunidade dividida em duas partes. A imunidade adquirida humoral, que essa imunidade adquirida humoral, ela é produzida pelos linfócitos B, tá? Esses linfócitos B, eles vão produzir anticorpos contra o agente agressor, tá? Esses anticorpos, eles vão se ligar às substâncias estranhas, substâncias invasoras presentes ali fora das células, né? Ó, contra micro-organismos extracelulares e toxinas, venenos também. O sistema imune também reconhece venenos. Tá? E eles também, esses anticorpos, eles podem ativar diferentes mecanismos efetores. Então, eles auxiliam, além de combater o vírus, o micro-organismo fora da célula, ele também vai auxiliar a fagocitose. Então, toda vez que um vírus, né, tiver ligado a um anticorpo, esse vírus ligado ao anticorpo, ele vai ser facilmente reconhecido por uma célula fagocitária. Ele vai ser destruído mais facilmente. Tá? E esses anticorpos, eles também desencadeiam a liberação de substâncias inflamatórias, que vão ativar as células fagocíticas. Já a imunidade celular, ela é desencadeada pelo linfócito TCD8. Esse linfócito TCD8, quando ele se ativa, ele vai reconhecer toda e qualquer célula infectada com aquele vírus que fez ele se ativar. Certo? Então, quando esse linfócito TCD8, ele reconhece, ele vê que aquela célula está infectada pelo vírus que fez ele se ativar, ele vai induzir essa célula a morrer por apoptose, tá? E ele estimula a apoptose celular, liberando granzimas e perforinas que induzem a morte daquela célula infectada. E se a célula que está infectada morrer, o vírus também vai morrer, o micro-organismo que está infectando ela também vai morrer. Então, aqui nós temos uma figura que resume o que a gente falou hoje, tá? Por exemplo, o antígeno, né? O antígeno, a gente fala de antígeno qualquer substância estranha
Pode ser uma proteína de uma bactéria, pode ser uma proteína de um vírus, pode ser um grão de poeira, pode ser um perfume que te dá alergia. Qualquer substância estranha ao nosso corpo. Esse antígeno, ele vai ser fagocitado pelas células de defesa da imunidade inata. Essas células, à medida que fagocitam esse antígeno, elas vão se transformar em células apresentadoras de antígeno. E aí elas vão cair no vaso linfático, vão migrar lá para o linfonodo mais próximo e vão estimular o linfócito TCD4. Ativam o linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4, por sua vez, ele vai servir de ponte da imunidade inata para a imunidade adquirida. Então, o linfócito TCD4 ele vai ativar o linfócito B e o linfócito T. O linfócito B ele vai gerar a imunidade humoral, né? A imunidade humoral ela é especializada em combater antígenos, proteínas, né, substâncias estranhas que estão fora da célula. Então, qualquer substância encontrada estranha fora da célula, o linfócito B produz anticorpos que reconhece. Esse linfócito B, uma vez ativado, ele vai se transformar em plasmócito ou uma célula B de memória. A célula B de memória ela vai ficar guardada ali viva e ela vai ser ativada novamente quando a gente tiver uma segunda exposição. E é justamente por conta disso, é um dos motivos da gente não adoecer 2 vezes pelo mesmo vírus. Tá? Já o linfócito B, que vai produzir anticorpos, ele vai se chamar de plasmócito. E o plasmócito, né, é o linfócito B ativo que produz anticorpos. Os anticorpos eles vão agir de 2 formas. Ou vão opsonizar. Professor, o que é opsonização? É bloqueio, né? A célula está ali, invasora, e aquele anticorpo vai rodear o linfócito inteiro, ele vai grudar na superfície da proteína estranha e vai impedir que aquela proteína estranha continue produzindo danos ao organismo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. Então, opsonização é um bloqueio causado por ligações de anticorpos. E também esses anticorpos eles vão estimular o sistema imune, né? Liberando mediadores inflamatórios, ativando o sistema complemento, enfim, a gente vai falar disso mais na frente. Em contrapartida, o linfócito T, quando ele é estimulado pelo linfócito B, ele vai gerir, né, a imunidade celular. E o que a imunidade celular faz? Ela vai atacar, né, ela vai combater antígenos, né, as proteínas estranhas, encontradas dentro da célula. Então, se a proteína estiver fora, a imunidade humoral combate. Se a proteína estiver escondida, né, o vírus, a bactéria, o micro-organismo estiver escondido no interior da célula, quem vai combater vai ser o linfócito TCD8. Então, esse linfócito TCD8, ele vai se ativar, né, e vai destruir as células infectadas, gerando perfuração da membrana plasmática. Ou, esse linfócito TCD8, ele vai gerar uma célula T de memória. Tanto a célula B de memória, quanto a célula T de memória, né, elas vão ser ativadas após o segundo estímulo e vão impedir uma reinfecção ou uma doença de segunda exposição, tá? Ah, professor, mas gripe não é assim. A gente gripa várias vezes. Não. O que acontece é o seguinte, que você pode se gripar por vários vírus diferentes. O que acontece é que o vírus da gripe ele é altamente mutável. Então, vamos supor que eu tive um resfriado, né, causado por um vírus. E aí eu posso gripar de novo? Posso, mas por outro vírus, não aquele que me contaminou. Se aquele mesmo vírus que me contaminou tentar me contaminar novamente, as células B de memória e T de memória vão destruir ele rapidamente e não vai gerar uma nova doença, tá? E aí, para que eu não adoeça, eu posso também me utilizar de uma vacina. A vacina ela é feita com vírus enfraquecido, vírus que não conseguem contaminar, ele é feita com tratamento químico com esses vírus. Esses vírus eles não conseguem contaminar a célula, mas esses vírus da vacina, eles ou partículas virais, né? Pode ser o vírus inteiro ou pedaço de vírus. Essas vacinas elas são feitas, né, com vírus que não conseguem causar doença, mas esses vírus têm proteínas estranhas, que ativam o sistema imunológico, geram células B de memória, geram células T de memória,
geram produção de anticorpos e faz com que você fique imunizado, né? Você não vai adoecer daquela doença porque o teu sistema imune já está memorizado, já memorizou aquelas proteínas virais e impedem que eles gerem uma doença futuramente. Professor, uma pergunta. Pode perguntar. Assim, no caso do Covid-19, você Sim. porque é uma doença muito nova para a gente, não tem tratamento, nem nada, medicamento, nem nada. Mas uma pessoa Sim. curada, ela Sim. há a possibilidade de pegar o vírus novamente? Olha, o que acontece é o seguinte, ainda não se tem essa resposta, por quê? Já tem algumas evidências de que esse vírus ele sofre mutação, né? Alguns trabalhos científicos já mostraram que existem aí, basicamente, alguns vírus com o RNA diferente, né? Alguns vírus que vieram da Itália, a gente consegue, inclusive, através da PCR, saber se ele veio de uma cepa da Itália ou originalmente da China. Então, a questão é, esse vírus ele é altamente mutável? Se esse vírus for altamente mutável, pode ser que o indivíduo possa vir a se contaminar novamente. Por exemplo, eu me contaminei com o vírus da Covid, vamos supor, né? Está repreendido em nome de Jesus. E esse vírus me causou a doença, eu fiquei curado, beleza. Se esse vírus sofrer uma nova mutação genética, esse vírus vai estar diferente e aí ele pode me contaminar de novo, porque o meu sistema imunológico reconhece aquele vírus antigo, e não o vírus novo. Basicamente o que acontece com o vírus da gripe, tá? Se esse vírus ele não sofrer mutação tão rápido, o indivíduo que teve a doença não vai ter de novo. Agora, se esse vírus sofrer mutação rapidamente, pode acontecer do indivíduo ter a doença várias vezes. Por exemplo, o vírus da AIDS, né? Inicialmente era um. Já tem 2 tipos de HIV. O vírus da dengue são 3 tipos. Então, o indivíduo ele pode pegar dengue 3 vezes, né? Tem o dengue 1, dengue 2, dengue 3. Então, se ele ficar doente da dengue, do vírus da dengue 1, ele não vai mais adoecer de dengue 1. Ele pode adoecer de dengue 2 ou de dengue 3, tá? Então, porque esse vírus da dengue, ele tem uma capacidade de mutação muito baixa. Pode ser que futuramente surja o vírus da dengue 4, tá? Mas a mutação demora a acontecer. E aí, como essa doença, né, o Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, é uma doença recente, a gente está aprendendo muita coisa ainda a respeito dele, né? Só o tempo vai dizer. E aí tem um monte de países que estão tentando desenvolver uma vacina, né? É um meio de estimular o sistema imunológico do paciente, preparar esse sistema imunológico para que ele não seja infectado pelo vírus, né? Gerar uma resposta imunológica, gerar linfócitos B ativos, gerar linfócitos T ativos, para que esses linfócitos protejam o organismo contra essa doença. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Só mais uma pergunta. Pode perguntar. Eu acho bom pergunta. Se eu souber responder... O PCR, ele pode dar um falso positivo? Só se tiver contaminado. Assim, o PCR é uma técnica muito sensível e altamente específica. Tá? O que pode acontecer é uma troca de amostra ou uma contaminação do manipulador, mas essas pessoas que trabalham com PCR são pessoas altamente treinadas, né? E é muito difícil de isso acontecer. Não estou dizendo que é impossível, tá? Mas pode acontecer. Ok. Tá? Geralmente, quando acontece, é troca de amostra, né? Ou contaminação de swab, enfim. Mas a técnica, ela é altamente sensível porque os primers que são feitos lá, eles reconhecem
a sequência do RNA mensageiro do vírus. Se o RNA mensageiro do vírus não estiver, não vai ser sequenciado, não vai ser amplificado e o teste vai dar negativo. Se o RNA tiver, aí ele vai ser amplificado e vai dar positivo. Entendi. Tá? Só para quem não tem noção do que seria uma PCR. A PCR é uma reação de amplificação do DNA, tá? Só que o vírus, o vírus do COVID, ele é um RNA vírus, tá? Só que se utiliza uma proteína chamada de transcriptase reversa para transformar o RNA vírus em DNA vírus, tá? E no que se baseia essa PCR? A PCR é como se fosse uma reação em cadeia de produzir cópias, tá? Você mistura a amostra do paciente com os ingredientes lá, o kit, e se o RNA do vírus estiver presente, aquele kit vai produzir várias cópias. E aí o aparelho vai detectar se foi amplificado a amostra ou não, tá? Vamos supor que o vírus seja o meu celular, né? Vamos supor que o vírus, vamos supor que o vírus seja a folha desse caderno. E aí eu vou lá numa máquina de Xerox. Se eu tiver com a folha do caderno, a Xerox vai funcionar. Eu vou tirar várias cópias dessa folha. Mas se eu chegar na papelaria e de mãos abanando, o que vai acontecer? Eu vou tirar cópia? Não vou. Então, se a amostra do paciente estiver positiva, com o RNA lá dentro, a reação vai acontecer e vão ser feitas várias cópias do DNA do vírus, tá? Se a amostra do paciente não tiver o RNA do vírus, a reação não vai acontecer e vai dar negativo. Deu para entender, pessoal? Porque para mim é fácil, porque eu já estudei isso, já vivi isso, já participei, né, de trabalhos que faziam PCR, e como eu já vivenciei isso, é mais fácil de eu entender, né? Para vocês, talvez que alguns nunca ouviram falar do que é uma PCR, pode ser uma coisa assim de outro mundo e difícil de entender. Deu para entender? Sim, deu para entender, sim. Obrigada. Que bom. Certo? No mais, pessoal... Eu sei, professor. Oi. Tá. No mais, vamos falar sobre a prova, né? Acho que alguns alunos já estão esperando. Alguém está com dúvida a respeito de algumas questões da prova, eu vou fazer aqui rapidinho. Vou só desconectar aqui a tela rapidinho, para vocês não verem, que eu vou entrar no meu portal aqui rapidinho. E aí eu vou abrir lá as questões da prova para a gente discutir os erros e acertos. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito da aula, pode perguntar. Ou, às vezes, até uma curiosidade também sobre a pandemia, se eu souber, né? Porque é um assunto bem recente. Oi. O senhor vai mandar o slide, porque a gente não acompanhou desde o começo a aula. Esses slides já mandei há muito tempo. Ah, tá, tá bom. Tá, essa é a aula número 7. Ah, tá bom, então já tem. Tá? Eu já mandei todos os slides das minhas aulas. Tá. Aí, se tu não tiver conseguido baixar, tu pede para alguém que baixou mandar para ti. A gravação das aulas fica disponível também no portal ou não? Fica. Esse final de... Porque é assim... só para vocês entenderem a logística da coisa, para entenderem a minha parte também. O que acontece? Essa aula tá sendo gravada. Inclusive, vou até encerrar ela aqui, bem lembrado. Tá?